Pessoal, então, retomando o que a gente estava falando na aula anterior, né? Por que que eu utilizo esse busca menor altura, né? Com esses parâmetros daí. O que que eu posso fazer com isso daqui, né? Bem, a gente pode fazer um monte de coisa, na verdade, né? A gente pode brincar aí de fazer várias experimentações, vários testes e mandar bala, brincar bastante, fazer várias coisas aqui. Eu vou deixar alguns exemplos anotados aqui, só para a gente ver, né? Então, por exemplo, eu vou deixar isso daqui, alunos, aqui de alunos 1. Chamar esse cara aqui de alunos 2. E esse aqui eu vou atribuir os null, como a gente tinha feito antes. Tá lá, os 2. Então, criei 3 arrays agora, alunos 1, 2 e o alunos normal. Só para a gente poder mexer aqui nas nossas brincadeiras, né? Eu vou fazer essa primeira impressão. E a gente vai fazer a segunda aqui mudando para o alunos 2. E aí a gente não vai mais até o length, a gente vai até o 5, para que a gente possa ver que ele retorna os mesmos dados, né? A gente pode ver isso daí. Então aqui a gente vai estar utilizando mesmo o primeiro conjunto de dados, que só tem os alunos. Esse aqui, além dos alunos, eu tenho mais 3 espacinhos que não foram instanciados, 3 posições aí do nosso array que não foram instanciados. Aí agora a gente vai conseguir ver isso aqui acontecendo, né? Alunos. Já existe, eu não posso redeclarar, né? Tá aqui. Agora, busca menor altura. Não posso redeclarar. Pronto. Agora aqui só para a gente poder visualizar, né? Então, compilou, tudo bonitinho. Rodando, a gente vai ter aqui 2 conjuntos. Essa aqui é a primeira execução, aonde a gente faz com o tamanho total, de 0 até menor que o tamanho do array. E esse daqui a gente tem inserido ao final esses 3 nulls, e a gente quer restringir, então a gente está fazendo de 0 a 5. E aí aqui só para mostrar que ele consegue trazer esses dados dessa forma. Bacana aí para a gente ter essa noção, ver aqui que dá para manipular dessa maneira aí os nossos dados. Acho que é bem bacaninha de se ver. Legal. Agora eu vou mostrar para vocês por que que a gente fez isso, né? O objetivo que eu estava falando, que deixei todo mundo curioso, é por que que a gente fez essa nossa busca. E aí a gente colocou esses 2 parâmetros a mais aí, que são as posições, né? Que dá a posição inicial e a posição final, a posição de término. Vou salvar esse cara aqui com outro nome para que a gente faça as modificações nele e mantenha uma versão salva, né? Então, busca menor, maior, agora ele vai ser o nosso ordena. Vamos falar que a gente vai fazer uma ordenação. Então, é, um método para ordenar, uma classe para ordenar. Mudar os nomes, pá. Mesma coisa aqui, vou voltar para a gente poder trabalhar só com aquele conjunto inicial ali. Então, vou limpar só para a gente ficar sem essas bagunças. Voltamos a ficar limpinho ali. Beleza. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vou só dar uns enters aqui para afastar. Isso daqui é importante. Esse busca menor aqui é legal. A gente tem alguns motivos de utilizá-lo, né? Então, por que que eu estou fazendo esse busca menor? Esse cara daqui, a gente vai deixar ele declarado para a gente poder trabalhar. E aqui, vocês concordam que eu posso buscar o menor em cada faixa, né, do meu array? Então, por exemplo, eu posso buscar
Daqui a aqui, quem tem a menor altura? Mas aí eu posso buscar daqui a aqui. Mas daí eu posso buscar daqui a aqui, daqui até aqui, posso ver o último. Eu posso fazer isso daí. Então, eu poderia fazer um array, eu poderia fazer com que esse array ele fosse testado, não ele completamente todas as vezes. Eu testo eu testo tudo, depois eu testo só uma parte, uma outra parte, uma outra parte, e eu vou diminuindo a quantidade de coisas que eu estou testando. Eu posso fazer isso, né? Porque fica legal. É uma possibilidade. Então, se eu fizer algo assim, né? Por exemplo, for, vou fazer aqui um laço, e é aqui eu vou fazer lá a nossa iteração. Vou varrer o nosso vetor, né? E começando na posição 0 e menor que o nosso vetor de alunos.length. E vou passar de posição em posição. Beleza. Agora eu consigo descobrir o menor, né, de todas as posições. Só que aqui eu não vou passar o 0 mais, eu vou passar o meu i, porque aí ele vai começar em 0, na próxima começa em 1, na próxima começa em 2, 3, até 4. Então, eu vou fazer isso daqui, vou fazer isso daqui, né? Vou colocar o i aqui. E aí ele vai trazendo quem é o menor. E aí a gente vai ver acontecer isso daqui. Ele vai fazer essa impressão aqui pra gente. Então, eu vou colocar essa impressão aqui dentro e a gente vai ver o que ele está aprontando, o que ele está trazendo de informação para a gente, né? Então, só para tirar esses espaços, aí melhorou. Compilando o programa, compilou, deu certo, bonitinho. Eu vou pegar agora e vou executar. Rodei. E olha lá que legal. Ele trouxe que desse conjunto todo esse conjunto, então, todo esse conjunto aqui, quem é o menor é o Cris. Desse conjunto todo, quem é o menor ainda é o Cris. Desse conjunto todo aqui, quem é o menor é o Cris, que é a terceira ocorrência ali. Só que quando ele pegou agora esse conjunto, quem é o menor é a Babi. E depois, quando ele pegou somente esse último, quem é a menor é a Mishi. Então a gente consegue ver que ele vai achando. Legal. Então vamos olhar aqui o nosso diagrama. Eu consigo, testo todo mundo, né? Opa, testo todo mundo. Posso testar todo mundo. Posso testar somente. Posso testar somente isso daqui. Posso testar somente isso daqui. E eu posso testar somente isso aqui. Eu posso ir testando por partes, já que eu estou com um método que me permite isso daí, né? Eu posso fazer esses testes fracionados. Então, acho que fica legal essa ideia dos testes fracionados. Muito bacana. Agora vamos fazer o seguinte, já que o teste fracionado ocorreu, mas o que adianta eu fazer esse teste fracionado, né? Não adianta birosca nenhuma. Por que que não adianta? Vamos lá. Eu quero descobrir quem que é o menor desse conjunto todo, né? Peguei o conjunto todo. Aí eu vim e descobri, legal, eu descobri que o 2 é menor. O que que eu faço com isso, né? A partir do momento que eu descobri quem é o menor, e se eu trocar ele de posição? Então, se eu pegar esse cara daqui e trocar de posição, então eu vou pegar ele, que é o menor, e eu vou colocar aqui na primeira posição. E aí, quem está na primeira posição, eu vou passar para a posição que ele estava. Eu estou trocando os dois de lugar. Fiz uma troca. Legal. Agora, uma coisa que eu posso garantir para vocês. Quem que é o menor de todos esses daqui? É quem está na posição inicial. Se eu já sei que esse cara é o menor de todos, então eu posso fazer uma pesquisa não mais vendo ele. Eu ignoro ele, ou seja, eu vou pesquisar todos os demais depois dele, os próximos depois dele. Esses caras daqui. Bem, dentro desse conjunto, quem que é o... Perdão. Dentro desse conjunto, quem tem a menor altura? Aqui, ó, 1,61. Bom, se eu tenho esse 1,61 aqui como menor, e se eu jogar ele para frente?
Mas eu não posso jogar ele na primeira posição, eu tenho que jogar ele na posição depois que eu ocupei, depois da primeira. Então, esse cara daqui eu vou jogar aqui, ó, nessa posição. E esse cara daqui eu vou jogar para a posição que estava na frente. Então, aqui ele entra no lugar, bonitinho, ficou lá. Legal, agora eu já tenho garantido que menor, segundo menor. Agora, se eu pegar esses três daqui e analisar, eu vou descobrir quem que é o terceiro menor. Então, agora, 2 e 5, 1 e 64 ou 8 e 89. Ele vai pegar e descobrir que é esse cara daqui. Então, dentre esses daqui que a gente está analisando, o menor é quem está ali na posição 3. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, vou jogar para cá, e vou trocar ele de posição. Beleza, troquei de posição. Agora, o que eu tenho de garantia? Eu tenho de garantia que esse daqui é o menor, esse é o segundo menor, e esse daqui que está selecionado aí com os quadradinhos verdes é o terceiro menor. Então, esses três aqui, eles estão ordenados. E aí me resta analisar agora esses dois últimos. E eu vou analisar esses dois últimos. Analisando esses dois últimos, eu percebo que eu preciso trocar de posição, pois esse último é menor. Então, eu tenho que jogar ele para cá. Eu coloco esse cara para cá e vou mudar de posição. Beleza, trocando de posição. Olha lá, troquei de posição. Perfeito. Agora, se você olhou bem, nós conseguimos ordenar por tamanho, né? Por altura, da menor altura para a maior altura. A gente fez essa ordenação daí. Então, esse é o procedimento que eu quero montar no código. A gente já consegue fazer os testes nos conjuntos, né? Então, eu já consigo testar todos para descobrir, depois eu preciso testar um conjunto menor, depois eu diminuo mais ainda o meu conjunto, depois eu diminuo mais ainda o meu conjunto, e depois esse último eu não preciso testar, porque com certeza ele já vai ser o maior. Esse cara daí é uma boa a gente fazer, essa ideia é muito legal. O que a gente está faltando implementar? Né? Porque, olha só, vou voltar aqui, ó. Acho que foi. Aqui, foi. Quando ele acha o menor, o que ele precisa fazer? Trocar de posição. Então, ele pega quem está aqui com quem está lá e troca de posição. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa criar uma forma de trocar de posição. E aí eu vou mostrar uma forma que eu acho muito tranquila de ser feita e a gente vai fazer essa troca. A troca de posição de dois elementos é delicada. A gente não pode simplesmente pegar e dizer que esse cara vem para essa posição e essa posição vem para essa posição. Isso não dá para fazer. A gente tem que lembrar que isso aqui é que nem duas jarras de líquido. Imagina que cada uma dessas posições é uma jarra de líquido. Aí a gente quer trocar essa daqui com essa daqui. Só que a primeira, ela tem água. E a segunda aqui, que eu estou querendo trocar, ela tem óleo. Se eu jogar uma dentro da outra, eu vou perder um dos dados. E depois, quando eu for jogar outra, essa aqui vai ficar vazia. Eu vou ficar com perda de dados. O que eu preciso ter? Um recipiente temporário. Eu preciso ter alguma forma de armazenar temporariamente esses dados para que eu possa fazer a troca deles. Então, a ideia é: eu pego esse daqui, eu guardo aqui. Eu pego o segundo e coloco lá na outra posição. Esse aqui que estava guardado, eu coloco aqui. Pronto, troquei os dois de posição. Eu preciso, então, ter esse ambiente aqui intermediário, né? Eu preciso ter um temporário, alguma coisa que me permita fazer essa troca. Vamos ver como que a gente pode fazer essa troca para ficar tudo certinho e não dar dor de cabeça, né? Então, a gente precisa fazer essa troca no código. Vamos fazer essa troca agora no código. Então, a partir do momento que eu acho quem é o menor, eu preciso trocar. Então, aqui vai vir uma troca. Então, aqui ó, vai vir uma troca. Eu vou ter que trocar os dois de posição. Então, deixa eu fazer para depois, vou deixar por enquanto isso aqui, depois a gente tira o que não for necessário. Aqui eu vou fazer uma troca. Como que eu vou trocar dois elementos de posição? Bem,
eu tenho a posição atual e eu tenho a posição que o busca menor altura me retornou. Eu tenho essas duas informações. Então, eu tenho... Pô, então vamos mudar de nome aqui. Eu vou trocar esses nomes. Esse cara aqui é a posição atual que eu estou vendo. Então, atual. Opa. Atual. E a gente vai trocar aqui, ó. Atual. Atual. A gente só mudou o nome da variável para ficar um pouco mais fácil de entender, né? O que que eu vou precisar fazer? Eu preciso trocar. Então, trocar a posição atual pela posição da menor altura. Acho que isso aqui é o que a gente precisa fazer. Então, eu preciso trocar a posição atual pela posição da menor altura. Tá. Então, o que que a gente vai elaborar aqui? Eu vou guardar quem está na posição atual. Então, aluno, eu vou criar aqui um aluno chamado aluno atual, que está na posição atual. Ele vai receber o meu array de alunos na posição atual. Guardei o aluno. Eu vou criar um outro aluno. Aluno menor. E aí eu vou trocar por alunos na posição menor. É isso daí que eu vou fazer. Primeiro, então, a minha ideia é armazenar essa informação para que eu possa trabalhar com isso daí. Então, a grande sacada é, eu vou guardar esses dois e agora eu posso invertê-los de posição. Lembrando que a gente tem uma característica muito legal, que é lidar com objetos. Objetos são referências. Eu posso lidar com isso daqui facilmente, eu posso mudar as referências de posição tranquilamente, que não vai dar problema algum. Eu tenho uma referência jogada ali, eu posso fazer agora uma cópia para a nova posição. Isso daqui me garante que agora eu posso pegar e falar o seguinte: o alunos na posição atual, opa, vai receber o aluno de menor altura. E o alunos na posição da menor altura vai receber o aluno atual. E aí, eu acho que deu certo, eu acho que a gente conseguiu trocar. É essa a ideia. Então, a gente pode testar isso daqui. Vamos ver se isso daqui faz alguma coisa, né? Porque, afinal de contas, eu vou comentar aqui, né? Eu vou comentar essa linha, porque ela não tem muita utilidade, e eu vou mandar ele imprimir ao final novamente o nosso array, para que a gente possa ver se fez alguma diferença. E vamos ver o que aconteceu. Compilei, deu certo a compilação, rodei. 1,47, 1,61, 1,64, 1,89, 2,5. Legal, né? Funciona bem. Eu acho que isso daí resolve bastante o que a gente tem para fazer. A gente conseguiu ordenar. Então, a gente fez aí um método de ordenação bem interessante. Eu acho que funcionou bacana essa ordenação. A gente conseguiu fazer as trocas, a gente guardou cada um em uma variável, depois a gente pegou as variáveis e alternou a posição delas, devolvendo elas para o array. Perfeito. Funciona muito bem a nossa troca.
Eu só não estou gostando do jeito que tá, né? Essa bagunça daqui, eu acho que tá meio zoneado. Então, acho que a gente pode pensar. Eu gostaria de saber de vocês o que a gente poderia fazer para melhorar esse código daqui. Se vocês pudessem mandar aí no chat para mim, eu agradeço. Eu gostaria de ver as ideias que vocês têm, né? Que vocês estão pensando aí, que a gente poderia utilizar para melhorar esse trecho de código aí da linha 22 até a linha 32. O que a gente poderia fazer para melhorar? Um replace. Não sei se dá certo utilizar replace agora, não. É, para melhorar esse código, o que você acha que a gente poderia fazer? Olhando para ele. Primeira coisa que eu falaria para você. Tira esses comentários inúteis, né? Primeira coisa, tira esses comentários inúteis. Vamos tirar esses comentários e ver se melhora. Legal. Ó, vou arrancar esses comentários. Já ficou melhor. Bacana. O que eu posso fazer? Isso aqui está no meu método principal, né? Fica meio estranho. Eu poderia tirar isso daqui e criar um método de ordenação. Eu poderia falar para ele, ordena, né? Poderia vir aqui e falar, ó, peraí, deixa eu fazer aqui. Ordena. E aí eu mando ele ordenar. Só que, como a gente viu, era legal a gente falar o que para ele? Ordena o quê? O que você vai ordenar? Ordena alunos. Mas você vai ordenar alunos, aí a gente já vai aproveitar e vamos falar de onde que ele vai ordenar até onde, né? Então, só para não perder esse costume daqui, a gente vai falar lá, ordena ele de tal posição até tal posição. Ordena aluno de tal posição até tal posição. Então, acho que isso daí fica legal e a gente pode reescrever isso aqui. Então, a gente está falando para ele, olha, ordena os alunos da posição 0 até alunos ponto length. Aí tá desse jeito. Vamos colocar isso aqui em bloco, né? Já que é um método, a gente vai colocar aqui um blocão para a gente poder fazer nossas codificações. Coloquei aqui o nosso código, esse aqui é o código que a gente tinha feito. Legal, a gente precisa arrumar algumas coisinhas. Primeiro, vamos trabalhar lá dentro do ordena, né? O ordena, ele tem que ser estático, e a gente viu que ele não retorna nada, ele é void, né? Ele simplesmente ordena, ele não vai fazer retorno. Alunos é um array, então a gente precisa aqui aluno, array, alunos. Esse cara daqui é um valor inteiro, então int e início. Isso aqui é também um valor inteiro, int término. Pô, já ficou legal. Agora eu posso dizer para ele ir do início até o término. Eu acho que fica legal mandar ele ir do início ao término. Então, quando que ele começa? Ele começa aqui. Primeira posição que ele vai avaliar é essa. Olha lá, a posição que ele vai avaliar é essa. E ele vai parar onde? Vai parar não mais no tamanho do array, mas ele vai parar no término. Ele vai fazer isso aí e ele vai fazer essa troca. Legal. Será que isso daqui resolveu? Vamos compilar para ver? Compilou. Executando. Beleza, ele continua ordenando, mas aí a gente já fez lá, ó, tudo bonitinho ordenado. Só que eu acho que ficou legal que a gente tirou isso daqui. A gente tirou o método de ordenação e a gente simplificou ele.
Eu, na minha opinião, acho que ficou bem bacana, eu gostei. E agora, o que a gente pode fazer, né? O que dá para fazer nesse momento inicial aqui? Bem, a gente poderia não ter essa linha daqui. A gente poderia ignorar isso daqui. Então, isso daqui pode ser ignorado, desde que eu sempre faça isso daqui. Eu posso fazer isso aqui dentro do laço, ele vai ficar criando? Pode, porque a cada interação ele vai recriar esse cara daqui do zero, assim como ele está criando aqui o aluno atual e o aluno menor. Então, essas declarações podem ser feitas aqui. E aqui é uma troca, né? Bem, eu poderia extirpar isso daí também, já que isso aqui é minha troca, né? Então, aqui é minha troca. Eu poderia tirar isso daí do código, eu poderia sacar isso aqui do código, criando um outro método também. Eu acho que ficaria legal. Eu poderia falar alguma coisa assim, troca, aí eu quero falar onde ele vai trocar, né? De onde que ele vai trocar, então, troca de alunos, a posição atual com a posição nova. Posso falar isso daqui. E aí ele faz a troca. Tranquilo, tranquilo, né? Ou a posição atual com a posição menor, né? Acho que fica melhor de entender que aqui é menor, né? Posso falar isso daqui. Então, vamos fazer esse método também, já que a gente já está cheio de criar de método, né? A gente está lá no fogo de criação de método, vamos criar esse cara. É método, então a gente vai escrever o código dele, tá aqui. Esse cara tem que ser estático, porque a gente vai chamar ele ali. E pelo que a gente viu, ele não devolve nada, então é void. Legal. Esse cara daqui a gente viu que é um array de aluno, né? Tá lá um array de aluno. Isso aqui é um inteiro, que é uma posição. Isso aqui também é inteiro, que é uma posição. Legal. É só pegar esse cara que está aqui e a gente vem e joga aqui. Perfeito. Então, a gente já tem aqui a nossa troca ocorrendo. Tá aí. Nossa troca acontece. E aqui o nosso método bonitinho. Legal, acho que ficou interessante agora. Olha lá. Ele vem e descobre quem que é a menor altura. Quando ele descobriu a menor altura, ele foi lá e fez a troca. Simplesmente isso. Bem simples, eu acho que na minha opinião. Eu acredito que dessa forma fique bem legal da gente trabalhar e da gente lidar com o nosso código. Não sei o que vocês acharam, mas gostaram da forma com que o código ficou? Eu acho bem bacana essa implementação aqui, né? Acho que a gente tem essas possibilidades de deixar o nosso código mais legível. Então, agora a nossa ordenação, ele vem aqui, tem um laço, porque a gente vai ter que varrer todo mundo, a gente descobre quem que é o menor. A partir do momento que eu descobri quem que é o menor, ele troca em alunos a posição atual com a posição do menor. Ele faz a troca aqui. Vamos ver se isso daqui realmente está funcionando, né? Compilou, não deu erro, tá tudo certo. Agora eu vou rodar o nosso código. Vamos ver lá se ele continua ordenando, ó. Continua ordenando, bonitinho. Ele não está errando na nossa ordenação. Agora eu vou dar uma ideia, né? E se eu não quisesse ordenar tudo, se eu quisesse ordenar parte dos nossos dados? Por exemplo, eu não quero ordenar o último. Como que eu posso fazer? Bem, simples, né? Aqui eu vou tirar esse cara e vou colocar 4, que é o limite. Não vai mais até o 5 excluso, ele vai até o 4 excluso. Vamos ver se ele ordena e deixa o último. Ou seja, a última posição ele não vai poder mexer. Compilou, rodou, olha lá, a última posição ele mexeu. Tem alguma coisa estranha aí no nosso código. Ele conseguiu fazer aí alguma troca que ficou esquisita. Não era para poder mexer na última posição. Vamos ver agora, se eu quiser fazer agora, não mais da 4, vamos até a 3. Ou seja, ele teria que tentar manter isso daqui. Vamos ver se ele consegue manter essas duas posições. Tá, foi. Olha aqui, ele tinha que manter essas duas. Ele está mexendo. Tem alguma coisa ainda que ele está fazendo, que ele está trocando.
E aí você pode falar assim, eu não estou entendendo até onde que ele está trocando, eu não consigo ver. Realmente, é difícil você visualizar o que está acontecendo. Para que a gente possa visualizar, é interessante a gente colocar alguns breakpoints, ou se não, alguns logs, né, alguns verboses, para a gente ver o que está acontecendo em cada um dos pontos, né? Por que está acontecendo isso? Até onde que ele vai, né? Isso daí é muito legal. Então, olha só como que a gente pode ver. Eu já sei aonde está o erro, mas eu acho que é legal vocês entenderem, né? Vamos ver o que, que a gente pode fazer. Seria legal a gente descobrir o que, que ele está pesquisando, né? Então, eu poderia imprimir para a gente ler de tal posição a tal posição qual que é a menor posição. A gente poderia ter essa informação. Então, eu poderia fazer um system out aqui, ó, só para a gente visualizar isso daqui, né? Ó, system.out.println. E aqui eu vou fazer uma impressão. Essa impressão vai dizer o seguinte: posição atual, então vai de posição atual até alunos.length o menor está em, e aí eu vou colocar aqui aonde está o menor. É isso daí. Eu fiz aí um verbose grandão, mas eu acho que vai ficar legal, ó. Então, vou só dar umas quebras de linha para a gente poder ver aqui, né? Bonitinho. Olha lá, ele vai ter aqui a posição que está sendo lida. Então, a gente vai conseguir ver o que está acontecendo no nosso código. Compilou, rodou, olha só, de 0 a 5. Beleza, a primeira vez que ele vai pesquisar da posição 0, então, olha lá, ele vai pesquisar da posição 0 até a posição 5, quem que é o menor. Então, ele olha todo mundo e descobre quem que é o menor de todo mundo. E aí, ele descobriu que o menor de todo mundo está na posição 2. Ele descobriu que o menor de todo mundo está nessa posição. Aí, ele fez essa troca. Então, ele veio para cá, ó, pegou esse daqui e jogou para cá. Ele trocou esses dois de lugar. Então, aqui eu tenho os dois que foram trocados. Perfeito. Vamos continuar vendo aqui. Agora, de 1 a 5. De 1 a 5, ele descobriu que quem é o menor está na posição 1. Então, de 1 a 5, ele acha que esse cara daqui é o menor. Ele acha que esse aqui é o menor. Tá certo isso? Não seria esse daqui? Vocês viram? Entenderam? Então vamos lá analisar o nosso código. Ó. O que, que o nosso código deve de estar errado aqui, né? Ele está fazendo uma troca de posições. Beleza, ele está trocando uma posição por outra. A gente viu que ele faz essa ordenação corretinho, mas quando a gente mexeu nos nossos limites, deu alguma coisa muito estranha. Ficou esquisito. A primeira coisa que eu iria comentar é para a gente analisar direitinho até onde está indo, né? Não sei se é uma mudança significativa, mas é uma mudança que eu julgo importante a gente corrigir para futuras implementações. Ele tem que ir até o final do array? Não, ele tem que ir até o término, né? Até aonde termina. Então, essa daqui é uma mudança que eu acho significativa. Então, essa primeira mudança aqui é justa. Você pode até falar para mim que lá eu estou passando a última posição. Aqui, não estou passando. Pode ser esse o erro. Vamos ver? Agora, o que, que acontece? Eu vou comentar essas linhas só para a gente ver se aquele erro dali de não ter colocado a variável que controla o final e ter deixado o final do array, era ele que estava ocasionando aí toda a perdida da nossa ordenação, né? Vamos dar uma olhada agora como ficou aqui. Bom, eu peguei e falei para ele, olha, ordena do 0, 1, 2.
Então, ele tem que ordenar esses daqui. Os dois últimos ele não pode mexer. Opa, os dois últimos agora ele não mexeu. E ficou 147, 161, 205. Funcionou. Então, a gente tem que prestar bastante atenção na hora das nossas implementações para a gente tomar cuidado. Se você quiser ver os verboses para ver como é que foram agora, olha lá que legal. A gente consegue analisar legalzinho o nosso código. Vou colocar de novo, compilando, rodando. Olha lá que legal, ele vai testar de 0 a 3, não de 0 a 5. Então, ele está pegando na faixa de 0 a 3 quem que é o menor. E aí, depois de 1 a 3, depois de 2 até 3. Lembrando que ele não inclui o 3, né? O 3 é excluso. E ele consegue descobrir e ordena esses elementos. Isso daqui é bem legal, funciona muito bem. Então, aqui o nosso log funcionou legal. Vou deixar aqui comentado, só para a gente ter, para a gente analisar caso ocorra algum outro problema. Bacana, isso daqui funcionou e ajudou bastante. Vamos ver agora se eu não quiser mais ordenar, por exemplo, esse cara. Eu quero tirar ele. Eu quero que vá da posição 1 até a posição 4 exclusa. Ou seja, eu quero ordenar somente esse miolo daqui. Eu quero que fique ordenado esse miolo. Deve ficar 147, 161, 164. É essa a ideia. Ele só vai trocar o Cris e o Titi de lugar. Então, vamos ver se isso daí realmente ocorre. Ele não pode mexer no Fer e não pode mexer na Mish. O Fer continua no local dele, a Mish também continua no local dela. E olha que legalzinho, nós temos lá exatamente a ordenação acontecendo. Conseguimos, então, concluir, né, com sucesso uma ordenação. E essa ordenação daqui, ela é bem bacaninha, ela funciona muito bem. Eu queria agora que a gente visse, né, quais foram as trocas que ocorreram. Porque a gente fez troca de posição, né? Então, o que, que a gente trocou de posição, né? O que, que a gente mudou de um lado para o outro? Então, o que, que a gente foi trocando de posição para ver se a execução nossa na mão dá certinho com esse código que a gente está implementando. Então, para que a gente possa ver, eu vou aqui no nosso troca, eu vou fazer um log também. Eu vou colocar aqui um verbose para a gente poder analisar esse negócio. A gente vai ver aí o que está sendo trocado, né? Então, a gente consegue analisar uma coisinha com outra. Então, a gente vai ver aqui o que, que entra e o que, que troca, né? Então, acho que fica bem bacana aqui a gente ver essa troca acontecendo. Nossa, tá escrevendo feio, hein? Pronto, corrigido. Vamos lá, eu vou colocar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu queria saber o que, que ele vai trocar, né? Trocar o que com o que, né? Então, é importante a gente ver aqui o que, que vai ser trocado. Ele vai trocar, aí eu vou colocar aqui o alunos na posição atual com e eu vou colocar agora o alunos na posição menor. Então, eu vou ver o que, que eles vão trocar. Vamos testar isso daqui, vamos ver o que, que vai rolar. Se a gente precisar, a gente coloca esses índices daqui também, só para a gente ver as posições que estão sendo trocadas, né? Vamos ver assim como que fica e, se for o caso, a gente coloca os índices. Olha lá que legal, a gente consegue visualizar. Troca o Titi com o Cris. Então, aqui ele está trocando esses dois aqui. Sim, perfeito. Depois, ele troca o Titi com o Titi. Ele faz a troca dele com ele mesmo. E depois, ele troca a Babi com ela mesma. Esquisito. Muito estranho. Muito esquisito. Vamos ver as posições que estão sendo trocadas. Acho que agora vale a pena a gente colocar aqui qual posição está sendo trocada com qual posição. Então, trocar, eu vou colocar aqui a posição atual.
Então, vou colocar aqui a posição atual. Está sendo trocada com a posição menor. São essas duas trocas que estão ocorrendo, né? A atual com a menor. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, belezinha, a gente está vendo o que vai ser trocado, não o resultado da troca. Nesse momento, olha lá, ele está trocando a posição 1 com a posição 2. Ele está trocando a posição 2 com a posição 2, a posição 3 com a posição 3. Ele está fazendo 3 trocas. Eita! Mas, espera aí, vamos olhar os nossos dados, né? A gente está fazendo a troca aqui desse trechinho só do miolinho. Você concorda que não seria somente trocar esses dois aqui de local? Então, trocar o Titi com o Cris, só trocar os dois de lugar já resolveria? Por que eu tenho que trocar o Titi com o Titi e a Babi com a Babi? Porque alguma coisa não está certa. E aí a gente tem que ver o que não está certo, né? Então, vamos ver aí, primeira coisa que a gente vai ter que analisar. Ele vai trocar, mas ele tem que trocar se alguma coisa estiver acontecendo, né? Então, eu tenho que analisar esse negócio daí. Será que tem alguma regrinha para eu fazer essa troca? Se eu colocar alguma regra aí, será que melhora para a gente? Eu acho que é uma boa pergunta. A gente pode fazer algumas implementações, né? Ele fez aqui, vou colocar aqui um contador, só para a gente poder trabalhar nessas contagens. Eu vou declarar fora da classe, perdão, fora do método principal, dentro da classe, né? Então, static int contador. Então, ou melhor, trocas, né? Trocas. Eu quero contar as trocas. Esse cara começa em 0. Perfeito? Ele começa em 0. Quando eu chamo o meu método de ordenação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar essas trocas. Então, chamou lá dentro, ele vai chamar aqui o menor e vai chamar o troca. Dentro do troca, eu vou fazer ele ser incrementado. Então, aqui, ó, trocas mais. Por que eu vou colocar esse trocas mais? Porque eu quero saber aqui no meu programa principal, depois de tudo, system.out.println, as trocas que foram feitas. Quantidade de trocas feitas. Opa. Quantidade de trocas feitas. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Foram feitas 3 trocas. Beleza. E se eu fosse realmente do 0 até o alunos.length, que é o padrãozão? Quantas trocas será que acontecem? Ocorreram 5 trocas. Ele fez 5 trocas. Será que não tem troca aí que está acontecendo que eu poderia não fazê-la, né? Eu acho que a gente pode pensar se a gente deve ou não fazer todas as trocas. Essas possibilidades de análise são importantes. Então, não é porque ordenou em um dos casos que todos os casos estão funcionais. A gente tem que pensar como que a gente vai fazer esse cara funcionar, né? Nesse momento, é legal analisar se o que eu estou fazendo de troca está correto, porque no caso que a gente fez, e a gente não colocou nenhum verbose para ver, né? Que nem a gente está fazendo agora, colocando esse logzinho aqui para ver as trocas que estão acontecendo. Para a gente estava acontecendo tudo bonito, lindo, maravilhoso, mas às vezes pode ser necessário a gente fazer algumas correções, alguns ajustes. E aí é que entra a parte fina da análise do código, né? A gente ver se realmente aqueles dados que estão sendo movimentados deveriam estar sendo movimentados, né? Então, quando a gente começa a ver coisas tipo isso daqui, ó, ele está trocando esses dois de posição. Mas ele deveria trocar? Eu acho que não.
eu acho que não deveria trocar. Mas como que eu posso garantir? Então, vamos ver aqui se tem alguma lógica, né? Ó, ele trocou o 0 com o 2. Então, o primeiro era menor e o segundo era maior. Os dois aqui eram iguais. Aqui, ó, primeiro menor, segundo maior. Menor, maior. Iguais. Puxa. Então, eu posso fazer a troca se o primeiro termo, se o atual for menor que o menor. Eu posso fazer isso daí. É uma regra legal que dá para a gente utilizar, se as posições são menores. Mas será que se aplica a tudo? E aí, como que eu posso fazer para ter certeza? Vamos pensar da seguinte forma. Eu vou criar aqui, então, novamente, né? Eu vou colocar aqui os meus alunos e eu vou criar ordenações para eles, para a gente ver alguns casos. Esse aqui é um caso embaralhado, eu quero ver outros casos, né? Então, tem aqui 3 casos. São 3 casos que a gente vai colocar. Então, aqui, ó, um caso, que é o caso desordenado, o segundo caso, que vai ser uma ordenação, e o terceiro caso, que vai ser outra ordenação. Então, vamos colocar esse cara aqui em ordem. Esse daqui é o maior de todos. Então, o maior de todos vem aqui para baixo. Aí, depois, eu tenho o 64, esse cara daqui, ele vem para cima. Então, por altura, deveria ser isso daqui, a nossa saída. Ó, 147, 161, 164, 189, 2 e 5. Então, seria essa a ideia. Então, a gente vai ver o que acontece, se ocorre troca quando eles estiverem ordenados de forma crescente. E eu também quero ver o que acontece quando rola ao contrário, quando ele está realmente todo invertido, ou seja, do maior para o menor. Eu quero ver o que acontece aqui. Então, é uma coisa interessante da gente testar. A gente tem aqui um conjunto que vai fazer um teste de uma forma e outro com os dados ordenados de outra forma para a gente testar. Então, eu tenho aqui essas várias possibilidades, né? Então, aqui o bagunçado, né, que a gente já tem, que é o que a gente está testando. Eu tenho o ordenado crescente e eu tenho o ordenado decrescente. E agora a gente vai fazer lá a criação do nosso aluno, abre e fecha, aluno, recebe. A gente vai começar agora, então, só para a gente ver o que acontece com os dados ordenados. Alunos 2. Belezinha. A gente vai passar para ele, para a gente não ficar tendo que mudar os nomes das variáveis aqui, só por causa disso. Compilado, imprime alunos no plural. Pá, aqui, resolvido. Compilado, rodando, olha só o que aconteceu. Com os dados, né, todos ordenados, que foi esse caso daqui, eles estão em ordem crescente de altura, né, da menor altura para a maior altura, a gente fez 5 trocas, 1, 2, 3, 4, 5 trocas, olha lá, 5 trocas ocorreram. 5 trocas ocorreram. Ele trocou, fez essa troca. Estranho, né? Tá. Vamos testar agora para caso a gente pegue ele totalmente invertido, com ele do maior para o menor. O que acontece aqui, né? Vamos ver quantas trocas vão ocorrer. Ele também fez 5 trocas. Só que aí agora você vê que, ó, menor, maior, menor desse lado, maior do outro. Esse com esse são iguais, esse com esse são iguais e esse com esse são iguais. Bem, ficou esquisito da mesma forma. Mas uma coisa em todos os casos que eu vi é que sempre esse primeiro lado daqui, ele é menor que esse outro lado daqui. Ou é igual. Quando é igual, não me interessa. Então eu posso testar isso daí. É uma boa técnica. Será que se eu fizer isso daí, eu tenho uma otimização no meu código? Vamos ver agora no nosso método de troca se eu consigo fazer isso daí. Eu posso fazer um teste aqui para verificar
antes dele fazer a troca. Então, poderia fazer um teste, if alguma coisa, e aí a gente vai fazer. Se for alguma coisa, a gente faz. Se não, a gente não faz. Então, tá aqui. E vamos lá. Vamos começar agora a nossa brincadeira. Tá aqui o nosso teste. O que eu testei que eu falei para vocês? Olha, o que eu notei é que esse cara aqui, sempre que ele for menor do que esse daqui, eu devo de trocar. Então, sempre que o A atual for menor que o menor, eu faço a troca. Se eles forem iguais, não vale a pena fazer a troca. Eu simplesmente tenho que ignorar isso daí. Eu simplesmente vou pular. Ele vai passar, vai pular, e como o meu contador de trocas está aqui dentro, né, do meu if, vai dar tudo certinho. Vamos ver agora se tem diferença, né? Deixa eu colocar lá novamente. Vamos analisar com os dados bagunçados. Primeiro caso que a gente testou. Então, dados bagunçados. Compilando, executando. Beleza, a gente fez 3 trocas. Olha lá. Ele está contando aqui 3 trocas. Vamos ver o que ele trocou. Posição 0 com posição 2, posição 2 com posição 3, posição 3 com posição 4. Ele fez 3 trocas. Legal, são 3 trocas necessárias. Beleza, e se eu pegar agora e fizer agora com os dados ordenados de forma crescente já? Os dados já estão ordenados, né? Então vamos testar agora com os dados já ordenados. Ele não fez nenhuma troca. Por quê? Porque os dados já estão ordenados. Não era para fazer nenhuma troca mesmo. Como os dados já estão ordenados, não ocorreu nenhuma troca. Legal. E vamos ver agora com os dados. Eu acredito que uma das piores formas, né? Ele totalmente invertido. Vamos ver aí o que acontece. Compilou, rodou, e olha lá, ele fez 2 trocas. E aí você fala assim, caramba, 2 trocas com os dados totalmente invertidos? Sabe por quê? Porque ele pega o menor no final e coloca no início. Só que quando ele faz isso, ele pega o maior e coloca no final. Aí depois ele inverte depois esses dois aqui, o que está na posição 1 e que está na posição 3. O que está na posição 2, ele está no meio realmente, ele é o central, ele não deve de ser mexido. E pronto, resolveu. Com 2 movimentos ele consegue ordenar tudo isso daí, sim. Bem interessante, olha, ó. Ficou legal. Não é o pior dos casos, né? Já deu para ver que ele bagunçado, ele faz mais movimentos do que se ele tivesse ordenado totalmente invertido. Essa busca e ordenação que a gente fez uso da busca simples para que a gente possa localizar o menor dos elementos. Depois que a gente achou o menor dos elementos, a gente utilizou uma técnica de ordenação, aonde a gente seleciona o menor e coloca ele na primeira posição. Essa ideia dessa ordenação que a gente está fazendo aqui, a seleção do menor, ela tem um nome específico. Ela se chama Selection Sort, ordenação por seleção. Ela funciona mais ou menos com a ideia de você ter uma mão de cartas. Acho que é legal. Imagina assim, você pegou 5 cartas, então você está aqui com 5 cartas na sua mão. Aí você olha assim, como que eu vou organizar essas cartas, imaginando que você vai jogar. Você tem 5 cartas, você sai olhando uma por uma e acha a menor. Eu achei a menor, eu tiro ela daqui e coloco ela aqui. E eu tiro essa e coloco no lugar da outra. Eu troco as duas de posição. Aí eu vou olhar, essa primeira eu sei que ela já é a menor, eu vou olhar as próximas. E olhando as próximas, olha que legal. Vou olhar aqui, beleza, olhei essa, achei. Vou tirar ela da posição, vou colocar na outra, peguei essa e coloquei aqui. Essas duas já estão ordenadas. Não preciso mais olhar para essas duas, eu só preciso olhar para esse conjunto de dados aqui. E vou repetir o processo, vou achar o menor nesse conjunto de dados. Achei o menor, por exemplo, coloco ele na posição correta, coloco o outro aqui. Com isso, esses 3 daqui já foram ordenados, só falta ordenar os 2. Quando eu pego esses 2 daqui e troco de posição, por exemplo, eles estão ordenados. Chegou aqui, sobrou 1. Eu preciso testar esse 1? Eu não preciso testar. Por quê? Porque quando tem um só,
eu não vou trocar ele com ele mesmo. Então, não faz sentido trocar ele. O último, ele já está ordenado. Então, quer dizer que a minha ordenação, ela não precisa testar o último elemento. Ela vai testar até a quarta posição. Então, essas 4 daqui são trocas possíveis. Essa última, com certeza, ele não vai precisar, porque o elemento já vai estar ordenado, ele já vai ser o maior, ele já vai ter sido jogado lá para o final. Essa técnica de ordenação por seleção é bem interessante, é um algoritmo simples para fazer, ele segue muita lógica que o ser humano usa para fazer a ordenação das coisas. Então, vamos dar uma olhadinha como que aconteceram as coisas aqui. Eu vou utilizar lá o nosso diagrama no dia para a gente ver. Vou voltar aqui com os elementos da posição. Aqui estão os nossos dados originais, né? Então, originalmente estão esses dados aqui. Perfeito, legal, bacaninha. O que acontece agora com esses dados? A primeira coisa que acontece é, eu vou analisar todos eles. Então, vou analisar todos eles. É a primeira coisa que acontece. Isso acontece aqui, ó. Eu chamei aqui o meu ordena, e ele passou para cá, e ele vai analisar todos, da posição inicial, que é a atual, até o término. Ele vai analisar todo o meu array. Então, é isso daí que está acontecendo nesse momento. Ele vai olhar todos, e ele vai fazer os testes lá, através da busca, né? Ele vai buscar quem que é a menor altura aqui. Nesse caso, ele identificou esse cara daqui como sendo menor. Só que ele vai ter agora que comparar com todos os coleguinhas dele, ele vai ter que trocar com as posições. Ele vai pegar o primeiro e vai testar. Esse cara daqui, ele tem uma altura maior que esse daqui? Se tiver, eu preciso que seja trocado. Então, 161 é maior que 147? É. Então, 147 tem que vir para o lugar dele. É isso daí que eu vou fazer. Vou pegar esse cara daqui e trocar ele de posição. A gente fez essa troca daqui. Então, a gente fez essa troca e colocou ele no local correto. Perfeito. Esse cara daqui, ele não precisa mais ser analisado. Ele já, com certeza, já está na posição correta. Olhando no código, o que está fazendo isso daí? É a posição atual, o meu for. Ele foi incrementado. Então, quando ele veio e incrementou para a segunda posição, ele estava na posição 0, incrementou para a segunda posição, posição 1. Então, agora ele vai analisar a posição 1. Vai comparar aqui, ó, a posição 1, cadê? Tá aqui, a posição 1 vai ser comparada. Só que ele vai comparar com o quê? Ele vai ter que comparar com o menor desse conjunto daqui. Então, ele vai analisar esse conjunto todo de 4 elementos que sobraram e vai descobrir qual que é a menor altura. Ele descobriu que a menor altura é esse cara daqui. Descobriu ele. Agora, ele tem que fazer a troca desse cara com a posição que é a seguinte àquela uma que eu já tinha trocado. Então, eu troquei a primeira, ele vai trocar agora esse daqui. Então, esse cara daqui agora precisa ser trocado. Então, esses dois vão alternar de posição. Então, vão trocar de posição. Eles trocaram de posição. Beleza. Aí, ó, trocadinho de posição. Joia. Agora eu tenho garantia que esses dois são os dois menores e eles estão ordenados. Eu pego e verifico entre esses 3 qual que é o menor. E eu descubro que esse daqui é o menor. Descobri que ele é o menor, eu preciso trocar ele de posição com esse cara daqui. Então eu vou lá, vou pegar ele, só pegar ele e vou trocar de posição. Então vou colocar ele para cá e vou mandar o outro para lá. Ele fez a troca. Belezinha. Olha lá, fez a troca. E aí eu tenho esse outro conjunto agora para analisar. Esse outro conjunto eu preciso analisar. Vou ver que esse daqui é o menor e eu preciso trocar. E eu vou fazer a troca dele também. Então ele vai vir para cá e esse outro daqui vai assumir o lugar dele. Com isso daí, a gente conseguiu chegar no final e fizemos as ordenações. Agora, vamos pegar o caso aonde a gente testou, o caso aonde ele estava tudo ordenado. Ele vai pegar e vai fazer o seguinte, ele seleciona todos, da posição 0 até a última posição, até menor que 5, e ele descobre quem que é o menor. Ele descobriu quem que é o menor. Esse cara aqui é o menor. Só que a posição atual não é menor que o menor. Então, a posição atual não é menor. Então, ele não está analisando antes para poder trocar.
Então ele não troca, porque a gente colocou esse if mágico daqui dentro da troca. Esse if daqui, deixa eu só dar um enter para ficar melhor, né? Esse if daqui é que faz a garantia que, se já estiver ordenado, não ocorrem trocas. Porque antes ele estava fazendo troca dele com ele mesmo. E isso para mim não é interessante. Eu estou gastando movimentações, né? Estou fazendo um esforço computacional de pego ele e troco ele por ele. É uma loucura ter que fazer isso, mas só que eu jogo numa variável ele, pego ele e jogo em outra variável. Aí eu pego essa variável, jogo aqui, pego essa aqui e jogo lá. Mas ele é ele mesmo. É uma bobeira que está acontecendo, mas eu estou fazendo essa troca desnecessária. Com essa condição daqui do if atual menor que o menor, beleza, eu consigo garantir que não irão ocorrer trocas desnecessárias. Ou seja, quando eu tiver esse caso daqui, ele procurou dentro do meu conjunto todo, achou o menor está na primeira posição, e ele vai testar com a primeira posição. O atual está apontando para a primeira. Ele vai tentar trocar esse cara daqui. Ele troca com ele? Não. Por quê? Porque ele vai olhar a posição. A posição do atual não é menor que o menor. Ela é igual. Se elas são iguais, ele não troca porque ele está falando do mesmo elemento. Aí, o que acontece? Ele já sabe que esse cara está ordenado. Ele vai pegar os próximos 4. Vai descobrir quem que é o menor. Descobriu que esse cara daqui é o menor. Quando ele descobriu que esse cara daqui é o menor, o que, que aconteceu? Já que ele descobriu que esse carinha daqui é o menor, ele obrigatoriamente vai analisar ele com ele mesmo e mais uma vez vai bater lá naquele if de dentro da troca, dizendo que o atual, se for menor que o menor, ele faz a troca. E aí ele faz, mas nesse caso aqui não vai fazer. Olha lá, porque eles são iguais, não troca. Aí ele vai pegar esse conjunto e vai analisar. Analisou esse conjunto. Chegou lá, ele descobriu que é o primeiro novamente. E ele não vai trocar porque ele já está apontando para cá, para ele mesmo, e não vai fazer a troca. A mesma coisa acontece aqui. E depois acontece aqui. Ele não vai fazer trocas desnecessárias. Tudo que a gente precisou fazer no nosso código foi a implementação de um if, de um teste lógico para que isso daí acontecesse. A gente pode pensar assim, que são 5 troquinhas? Sim, a gente está falando de um array com 5 elementos e ele fez 5 trocas. E se eu tivesse falando de um array com 50 mil elementos? Seriam 50 mil trocas. E aí a gente teria um esforço computacional muito grande. A gente iria trabalhar demais fazendo essas trocas. Dessa forma, garanto para você que a gente ganhou muito em não estar fazendo essas movimentações. Isso daqui é muito importante. Um if faz muita diferença, um igual faz muita diferença na hora que a gente está analisando e aprimorando os nossos códigos. Legal, bacana. Ficou aqui o nosso código. Deixa eu ver se tem mais abertos. Tenho mais alguns abertos aqui. Só fechar os terminais que estão sobrando. Eita, vem para cá. Beleza. Agora, o que a gente vai entender, né? Como que eu vou estudar e entender esse código? A gente tem que fazer as coisas por partes e a gente deve ir diminuindo o grau de complexidade do nosso método de ordenar, né? Se eu chegasse para você e falasse assim, olha, a gente vai implementar o selection sort. Você identifica quem que é o menor, achando o menor, você coloca ele na primeira posição. Depois que você colocou ele na primeira posição, você olha os demais, acha o menor novamente e coloca ele na segunda posição. Depois você olha os demais e coloca ele na terceira posição, assim até não ter mais elementos para serem comparados. É bem difícil. O que nos interessa é a gente entender como montar de uma forma melhor os nossos códigos. Então, o que eu acho que seria interessante a gente pensar aqui seria como que eu posso trabalhar essa ordenação, né? Eu posso pensar de várias formas. Eu poderia, por exemplo, fazer o famoso teste de mesa. O teste de mesa é muito legal. O teste de mesa, ele consiste em você pegar um papel ou, sei lá, um arquivo, um Excel, colocar as suas variáveis,
todas as variáveis. Então, quando você inicia a declaração, vamos lá, você começou aqui, ó, ele começou aqui o meu programa, ele tem esse trocas, eu tenho que declarar trocas, e ele já começa com valor 0. Depois eu tenho os meus arrays, depois ele chama aqui o imprime, depois ele chama o aluno, o ordena. Quando ele chama o ordena, cai lá dentro da ordenação, ele tem esse atual daqui. E aí ele vai ter o início, o término, o atual e o menor. E eu vou colocando os valores de cada um dessas variáveis conforme eu vou andando as linhas do meu programa. E eu executo isso daí na mão. Seria legal fazer com poucos elementos, porque também fica muito cansativo você fazer a execução dele, fazer várias vezes, né, principalmente a execução com muitos elementos. Então dá para fazer com poucos. É legal isso daí. Caso você não goste de fazer dessa forma, eu aconselharia você trabalhar com esses system outs da vida. Você fazer uns prints para você ver o que está acontecendo. Ele está trocando quem com quem. Beleza, ele vai pegar de tal posição a tal posição, ele vai fazer isso. E você começar a escrever esses logs, né, para que você veja o que o teu programa está fazendo. Porque viu que a gente tinha aqui no busca, aqui não estava o término. Ele estava, na verdade, colocando o final do array. E não era o final do array. Por quê? Porque eu posso fazer aqui, por exemplo, isso daqui. Eu quero ordenar da posição 3, da posição 1 até a posição 3. Então, ele vai pegar aqui, ó. A gente está pegando o terceiro, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Esse cara aqui. Ele tem que ordenar esses dois. Vamos ver o que acontece. Compilado, executando, e olha só que legal, ele tem apenas uma troca feita. E o que ele trocou? O Fer continua na mesma posição. Por que continua na mesma posição? Porque eu disse para ele começar do 1. O 1 é esse cara daqui. Então, posição 1 está aqui. Eu vou até a posição 2. Os dois últimos eu também não vou mexer. Traduzindo, eu tenho que mexer somente nesses dois. Esses dois foram trocados de posição. Ele consegue ordenar partes do meu conjunto de dados, partes do meu array. Isso daqui, para mim, é muito interessante. Eu posso fazer ordenação por partes. Legal, às vezes eu não quero mexer com o primeiro aluno. Posso ordenar um certo conjunto de dados. E vamos entender agora o que acontece aí de ordenação. Eu tenho alguns casos que podem ser os piores. E nesse caso daqui, qual que seria o pior dos casos de ordenação? Quando eu tentasse ordenar, né, um array, qual que seria a maior quantidade de trocas que eu posso fazer? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês gastassem um pouco de tempo e pensassem, seguindo a ideia da lógica da troca nossa aqui, qual que seria a ordenação dos dados, né? Esses dados ordenados de que forma que me geraria a maior quantidade de movimentos de troca que eu poderia ter. Isso é uma coisa muito importante de ser estudada e analisada. Sabe por quê? Porque você vai descobrir o pior dos casos. Quando você descobrir o pior dos casos, você também vai ter aí uma outra possibilidade que eu acho legal, que é descobrir o melhor dos casos. Que a gente já viu aqui qual que é o melhor dos casos. E aí a gente consegue tirar uma média, né? E a gente vai ter aí o caso médio, que é o caso que a gente vai trabalhar sempre, né? Então a gente vai trabalhar com o caso médio que normalmente a gente não vai cair em uma ordenação específica que vai ocasionar a pior das trocas possíveis, né? A maior quantidade de trocas possíveis. E isso daí é bem interessante para a gente pensar e estudar. Eu acho que isso daqui já ficou legal, acho que a gente consegue ter um volume bem considerável de testes para serem executados. Podemos testar várias coisas. Aqui a gente está fazendo ordenação crescente. E se eu quisesse fazer uma ordenação decrescente? Então eu quero ordenar agora não mais do menor para o maior, mas sim do maior para o menor. Como que eu posso fazer? E se eu quisesse ordenar agora, não mais por altura, mas por peso, por idade, por nome,
como que eu posso fazer essa ordenação dessa forma? Essa daí é a brincadeira que a gente completará na aula que vem. Deixo aqui desse jeito, paro dessa forma, para que vocês possam ter tempo de estudar, codificar, experimentar. O código está pronto, está disponível para vocês. Vocês peguem o código, testem, analisem, modifiquem os valores das variáveis, troca os itens de posição. Então, faça alguns testes para verificar quando que ocorre, quando que não ocorre. Coloca uns prints, né, para você poder ver o que está acontecendo se você tiver dúvida. E aí a gente conversa na semana que vem sobre o que está ocorrendo aí nessas brincadeiras e implementa algumas outras alternativas. Para a semana que vem, eu vou implementar então a ordenação do maior para o menor. Esse vai ser o primeiro caso. A gente vai ver, né, a ordenação, a busca pela menor letra. Em logo, né, com isso daí, a gente vai ver também a ordenação. E aí a gente pode fazer mais um caso de ordenação por uma outra variável, né? Que também fica legal. Então a gente faz aí uma, duas, três ordenações. Então maior por letra e com uma outra, né? E eu acho que fica legal. A gente fará então 3 ordenações distintas com esse conjunto de dados, com esse programa daqui para a aula que vem. Beleza? Enquanto isso, vocês vão ter tempo para analisar, para testar e estudar um pouquinho esse codigão. É isso daí, pessoal.